Esse conteúdo é indicado para maiores de 14 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Aqui, nesse podcast, a gente vai falar sempre sobre crimes reais que ficaram conhecidos no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai para a segunda parte sobre o chocante assassinato da atriz Daniela Pérez, mas antes, como sempre, eu quero pedir a vocês que sigam o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. É fácil encontrar quando você procura lá, porque ele tem a mesma arte, a mesma capa aqui do podcast, é a mesma que tem lá na conta do Instagram. Então eu peço mais uma vez para vocês seguirem o Instagram do Crimecast, compartilharem também os episódios do nosso podcast. Então é isso, amigos, a gente vai para a segunda parte sobre o chocante assassinato da atriz Daniela Pérez. O fim da primeira parte, vocês lembram que foi todo aquele abalo do enterro da atriz, da Daniela Pérez, e a informação, a notícia que é dada para o viúvo, o ator Raul Gazola, onde ele ainda no enterro da esposa sabe e recebe a informação de que um colega, Guilherme de Pádua, seria o responsável pelo crime da esposa. Então hoje a gente vai falar sobre essa parte que relata um pouco do dia seguinte ao assassinato, como que a polícia chega até o Guilherme, toda essa parte dele ser preso, enfim, e a gente continua a contar essa história para vocês hoje, tá? Então é isso, galera, vamos lá? Então, amigos, no episódio de hoje a gente segue com vários relatos, várias informações ali das pessoas próximas a Daniela Pérez, de amigos, para a gente continuar visualizando como foi, a gente já contou aí como foi o dia do assassinato, o choque que foi para todos e como as coisas aconteceram, quem era a Daniela Pérez, e hoje a gente continua contando um pouco mais daquele momento da Daniela Pérez e o dia seguinte, que foi ali o dia que a polícia chega até Guilherme de Pádua. O ator Eric Johnson, amigo de Daniela, diz que via na atriz uma futura grande estrela do país, que ela era uma pessoa muito boa, generosa e muito talentosa. A Carlota Portela, coreógrafa e professora de Daniela Pérez, diz que desde pequena Dani já mostrava um talento absurdo para a dança e sabia que Daniela havia nascido para o palco. A Glória Pérez comenta que Dani era apaixonada pela dança e que dizia para ela que dava para conciliar ser atriz com dançarina, que dava para juntar a dança com a carreira de atriz. A pesquisadora da novela, Sandra Regina, foi quem apresentou Daniela Pérez ao ator Raul Gazola, justamente para um número de dança. O Raul Gazola ele diz que lembra de ter ficado impressionado na primeira vez em que viu Daniela Pérez e que viveu com ela uma das maiores paixões de sua vida, e quando estavam juntos já falavam em ter filhos. E ele comenta que infelizmente não deu tempo para isso. A morte brutal de Daniela ofuscou a notícia da renúncia do presidente Collor. A notícia ela teve proporções enormes,
sendo veiculada em vários países da América do Sul, assim como também nos principais jornais dos Estados Unidos. O próprio The New York Times deu a notícia, né, também do caso da Daniela Pérez. No laudo, foi constatado que Daniela teve 18 perfurações no corpo, das quais 8 atingiram diretamente o coração da atriz, 4 atingiram o pulmão e alguns outros golpes atingiram o pescoço de Daniela Pérez. Aqui nesse momento, amigos, a gente vai falar um pouco mais agora de como foi ali as primeiras investigações, os primeiros passos dos investigadores e da polícia para chegar até o Guilherme de Pádua e o levarem para a cadeia. O delegado Cidade diz que, em meio ali à situação do achado do corpo da Daniela, né, ainda lá no Matagal, muitos amigos artistas estavam ali e aí ele reconhece o ator Fábio Assunção e pergunta se ele sabia o local de onde a atriz tinha vindo antes de chegar ali. E Fábio Assunção então responde que ela estava nos estúdios Taikon e o delegado pede que ele levasse, né, ele até o local. O Fábio Assunção levou tanto o delegado como o inspetor até os estúdios Taikon. E o inspetor era o Nélio Machado, ele vai até lá junto com o delegado para pegar essas informações no estúdio. Cidade diz que ele e Nélio, né, já chegaram lá no local e solicitaram a planilha, onde constava ali as placas dos carros de quem tinha entrado e saído do estúdio naquele dia. Isso foi algo feito logo por conta das informações das testemunhas, né, que anotaram as placas dos carros lá próximo ao Matagal. Vocês lembram, né, que o senhor Hugo da Silveira, né, ele deu essa informação primordial. Porém, quando eles viram as planilhas, né, onde tinham anotações com as placas dos carros e de quem eram os carros, havia algo estranho em uma das anotações. A placa do carro de Guilherme de Pádua era LM 1115 e estava anotado OM 1115. Mas, por conta das características do carro, constataram que se tratava do carro de Guilherme realmente. O inspetor Nélio diz que, ao chegar no apartamento de Guilherme na manhã do dia seguinte, encontrou o Guilherme dormindo, né? O delegado diz que, ao ser abordado, o Guilherme pergunta se pode comparecer à delegacia mais tarde, né? Então, o delegado simula ali, né? Ele dá uma informação de que todos os atores, colegas de trabalho dele, já estavam na delegacia e só faltava ele, né? O delegado, eles às vezes, os policiais, os detetives, eles usam dessa artimanha, né, de criar ali uma notícia que não é verdade para pressionar o cara aí à delegacia. E aí o Guilherme, ele é levado à delegacia, né? Dá um depoimento lá cheio de informações não confirmadas, né? Várias informações mentirosas também, né? E ele dá o depoimento por 10 horas. Ele fica 10 horas na delegacia, onde é feito também um exame de corpo de delito, onde foram constatadas algumas marcas em seu corpo. E eram ali alguns arranhões, né, que tinham no corpo, no braço ali do Guilherme de Pádua. O delegado Cidade diz que ele entrou em contradição várias vezes no seu depoimento ali, né? E aí, depois de tantas perguntas, indagações e também com a chegada do laudo atestando que a placa do carro havia sido adulterada, Guilherme pede para ficar sós com o delegado titular e confessa a autoria do crime.
Então, amigos, ó, para vocês entenderem, ó, quando chega um laudo, né, eles fizeram ali um exame na placa e perceberam que tinha sido adulterada a placa desse carro. Que nem o delegado fala na entrevista, ele diz, olha, quem é a pessoa que adultera a placa de um carro ou de qualquer um veículo que seja, uma moto, enfim, que não esteja pensando em fazer algo errado, né? Ele diz, olha, você não mexe na placa de um carro para ir no supermercado, no shopping, né? Se você adultera a placa, você está pensando em fazer algo que não é legal, né? Então a placa real dele era LM, né? Nesse período a placa eram só 2 letras e 4 números, aquela placa amarela nos carros particulares, né? E o que foi que ele fez? Do L, ele emendou assim, né? E fez um O. Né? Então, com mais esse indício, né, aí dessa placa adulterada, então ficou muito difícil para ele continuar negando. E então Guilherme assumiu o crime e conta a sua versão para o que teria acontecido. Guilherme de Pádua diz que Daniela estaria lhe assediando e forçando a barra com ele e até teria lhe ameaçado. Ele então sugere que os dois conversem para resolver aquela situação e a própria Daniela, segundo o Guilherme diz, teria indicado aquele local para conversarem. A Glória Pérez e o Eric Johnson, né, eles dizem que é impossível que a Dani tivesse ido para aquele local por vontade própria. Né, o Eric Johnson diz que a Daniela tinha muito medo, né, de andar só, principalmente numa região como aquela, e que sempre que possível, inclusive, ela esperava para que ele o acompanhasse, o Eric Johnson. Né? Então, é muito difícil ali acreditar que a Daniela, né, fosse para um local daquele tão escuro e esquisito por vontade própria, diz o Eric Johnson e a mãe da Daniela, a Glória Pérez. Na visão de todos que conhecem Daniela, a versão de Guilherme é totalmente fantasiosa e ridícula, pois ele, em sua versão, diz que a Dani partiu para cima dele ao chegar no matagal e que as marcas de arranhão, né, aquelas marcas que foram encontradas nos braços do Guilherme, seriam dele se defendendo. Né? É isso que ele fala. E que logo em seguida ela começou a chorar e ele vai, pega um lenço no carro para que ela pudesse, né, ali enxugar as lágrimas e tal. Ele pegou esse lenço, segundo ele, no porta-luvas do carro. E quando ele voltou, a Daniela já estaria com uma tesoura nas mãos e parte para cima dele, né? Parte para cima dele novamente, como uma louca, tentando atingir. Então ele entra em luta corporal com ela e consegue dar uma gravata nela, né? Asfixiando ali ela. Ele asfixiou ela com uma gravata, ela desfaleceu. Ele disse que naquele momento achou que ela estivesse morrendo ali, sem conseguir respirar. Pegou a tesoura e deu ali uns golpes no pescoço, no intuito de fazer ela respirar de novo. Coisa de filme, né? Eu acho que todo mundo já viu, né? Quando você fura ali, tem um localzinho no pescoço que você fura para poder a pessoa voltar a respirar. Ele disse que foi isso que aconteceu com os golpes que tinha no pescoço. Né, que era ele tentando fazer com que a Daniela voltasse a respirar. Olha isso. E então, vendo que não tinha dado certo, né, aqueles golpes no pescoço para fazer a Daniela voltar a respirar, ele fica desesperado, segundo ele, ali naquele momento, e aí ele tenta criar um cenário de latrocínio, né, um assalto onde a pessoa é roubada e morta. E para simular isso, ele dá mais golpes no peito da Daniela
para mostrar que talvez fosse um latrocínio e some com as bolsas da atriz Daniela Pérez. Então, amigos, para ficar claro aí, né, eu acho que deu para entender, mas para a gente repassar. O Guilherme de Pádua, ele assume que é o autor da morte, mas a versão que ele dá é totalmente assim absurda, né? Ele diz que a Daniela, primeiramente diz que a Daniela o perseguia, e aí ele diz que queria conversar com ela e ela teria sugerido para ir àquele local, né? Um local aqui que todo mundo já sabe que é um local muito horrível, esquisito. Os amigos e parentes dizem que a Daniela nunca teria ido para ali. E o Guilherme fala que a Dani é quem o ataca quando chegam lá nesse local, que ele apenas se defende, que ela, com uma tesoura, que ele diz não saber de onde saiu essa tesoura, tenta o atingir. Ele se defende, entra em luta corporal e dá uma gravata nela, asfixiando ela. Vendo que ela estava asfixiada, sem respirar, ele tenta fazer furos no pescoço para que a respiração voltasse. E percebendo que não deu certo isso, ele dá vários golpes no peito da Daniela para simular um latrocínio, né? E some com a bolsa, como se alguém tivesse pego ali, roubado ela, matado ela e roubado suas coisas. Olha essa versão e aí vocês tirem aí as suas conclusões, se existe alguma possibilidade dessa versão ser verdade. Eu acho que não, né? Fica bem claro assim que é uma versão bem difícil de você acreditar, mas enfim. E aí, quando é dito, né? Quando se sabe que na bolsa da Daniela tinha uma quantia de $6.000, vocês lembram bem, né? O dinheiro que era para a compra do carro, o Guilherme para de falar nisso. Ou seja, ele criou ali a versão de que tinha sumido com a bolsa só para simular um cenário de latrocínio, mas ele não sabia que tinha essa questão dos $6.000 e para a opinião pública fica parecendo o quê? Né? Que ele, além de matar, realmente ele roubou. Realmente ele pegou e as bolsas não aparecem e aí ele para de falar nesse assunto, quando ele sabe que tinha esse dinheiro lá. Só que aí há uma questão também, há uma escrivã da polícia que relata que o valor teria sido entregue à polícia militar. Mas quando essa notícia estoura, ela passa a negar que tivesse dito isso. Uma escrivã diz que o dinheiro teria sido encontrado, teria sido entregue à polícia. Mas quando isso sai nos jornais, que ela teria dado essa informação, ela começa a dizer que não tinha dito isso. Então, ali fica uma situação que o Guilherme de Pádua fala nessas bolsas, que sumiu com as bolsas para criar o cenário de assalto ali, de latrocínio, né? Outra informação, né, que conflita com essa é a de uma escrivã que diz que sabia que esse dinheiro, essa bolsa com esse dinheiro tinha sido entregue a policiais, mas depois ela diz que não. Quando essa notícia estoura, ela diz que não, começa a dizer que na verdade tem alguém tentando prejudicar ela e que ela nunca tinha dito isso. E o Guilherme de Pádua para de falar quando sai a notícia de que havia $6.000 dentro da bolsa da Daniela. Então, para todos os efeitos, ninguém sabe realmente o que ocorreu com as bolsas, né? Ninguém sabe. O delegado Cidade, né, e o inspetor Nélio dizem nunca terem visto essa bolsa na cena do crime, né, em nenhum momento. E depois da repercussão da notícia de que tinha lá os $6.000 e tal dentro da bolsa, o Guilherme desconversa, né, a respeito disso e para de falar nesse assunto, mas a bolsa ninguém sabe, ninguém tinha a real informação do que teria, qual seria o destino
dessa bolsa da Daniela Pérez, porque a Glória Pérez, ela passa a questionar: cadê a bolsa? Cadê essa bolsa? Cadê os dólares? E ela acaba depois dizendo que, como ninguém encontrou, o mais importante era que, na verdade, o Guilherme de Pádua já tinha confessado o mais importante, né, que era ser o autor do crime. O Fábio Assunção, ele dá um relato também dizendo que ali naquele dia ele lembra que acordou, né, no outro dia, e foi à delegacia, ficou sabendo pelo delegado que o Guilherme já tinha confessado o crime. Né? O Fábio, então, ele vai até a cela falar com o Guilherme, vai falar com o Guilherme de Pádua, e aqui o meu entendimento é como se eles fossem ali colegas muito chegados, né, para o Fábio Assunção ir até a cela e tal, e conversar com ele, porque ele fica ali meio sem acreditar que o Guilherme já teria confessado. E quando o Fábio chega na cela para falar com o Guilherme de Pádua, o Guilherme olha para ele e diz: olha, cara, eu acabei com a minha vida. E o Fábio diz que, pensando ali, né, no que o Guilherme falou, ele percebe como era ali o ego, né, o ego exacerbado do colega de profissão, né, que ele via ali a situação como algo que acabou com a vida dele, sem parecer considerar a condição da vítima, né. A outra pessoa, ela não volta mais. Então mostrava ali como que era a personalidade e a mente do Guilherme de Pádua, que estava pensando só ali na situação dele. E aí, no início do processo, né, a acusação ela fala em crime premeditado, enquanto que a defesa fala que o réu, na verdade, tinha sido vítima e fez o que fez para se defender. E os advogados dele, né, do Guilherme de Pádua, eles orientam o Guilherme a falar somente em juízo, né? Tem um determinado momento ali que ele é orientado a falar só em juízo, né? Porém, ele só parou de falar com a polícia, né? Se negava a dar qualquer declaração à polícia. Mas as revistas e a imprensa, ele continuou falando e deu várias entrevistas onde ele sustentava a versão de que a Daniela o perseguia e naquele dia o atacou, fazendo com que ele se defendesse, né? Tivesse que se defender. E o relato dele nas entrevistas, né, para a imprensa, o relato do Guilherme, a postura dele era sempre, né, daquele cara, né, que ama a esposa, né, que tinha uma esposa grávida, né, e que a sua vida tinha sido ameaçada. Então ele ficou sustentando ali para a imprensa essa versão de defesa e dizendo que amava a esposa, sabe, fazendo esse papel diante da sociedade, mas parou de dar declarações para a polícia, né? Obviamente, orientado pelos advogados. E nesses relatos, o Guilherme ele também afirma que a Paula Tomás, a sua esposa na época, não havia participado do crime. Né? Mas o delegado Cidade começou a achar ali que a Paula tinha sim um envolvimento, começou a perceber ali, né, algumas coisas que quando o Guilherme ligava, fazia ligações para ela, e numa dessas ligações, né, que o Guilherme fez, ele dá a entender que está assumindo toda a culpa. O delegado meio que vê isso, né, e percebe isso. Então ele ordena que os policiais tragam a Paula Tomás para a delegacia. E aí os policiais vão para o apartamento dela buscar a Paula Tomás, esposa do Guilherme de Pádua, e o investigador já utiliza aquele artifício de simular uma informação, né? Ele diz para ela que o Guilherme de Pádua já tinha confessado, que ele já tinha falado várias coisas, e diante daquela informação, ela acaba admitindo que esteve no local,
mas que não participou de nada. Os investigadores eles ficam dizendo, ó, o Guilherme já está lá na delegacia, ele já falou isso, falou aquilo. E aí ela que já estava negando tudo, admitiu, depois dos policiais falarem isso, que, ok, eu estava no local, mas eu não participei de nada. E aí ela é levada, né, lá para a delegacia. Quando os policiais chegam com ela lá no 16º DP, estava lotado, né, de gente da imprensa, né, de repórteres, fotógrafos, jornalistas, e ali meio que uma loucura, muita gente, e aí eles param o carro no estacionamento da delegacia, e os policiais veem ali que vai ser muito difícil, né, colocar a Paula para dentro da delegacia, tamanha era a multidão de jornalistas ali no local. E o inspetor Nélio, eles ficaram ali meio esperando um pouco, ainda dentro do carro da polícia, com a Paula. E naquele momento eles falaram novamente. Ele simula novamente dizendo, olha, o Guilherme falou tudo. Ele disse que você estava assim junto, que você participou. E aí ele diz que nessa hora, quando ele fala de novo isso, a mãe da Paula, que estava com ela ali dentro do carro, a mãe da Paula diz o seguinte, né? Ó, fala logo, conta logo isso e pronto. Ou seja, ela já tinha contado em casa, né? A mãe dela já estava sabendo de tudo e a mãe dela vai e diz isso, né? A mãe dela, sem saber que os policiais estavam só jogando ali uma vez, ela disse: conta logo isso, Paula, diz logo tudo, pronto, acabou-se. E aí a Paula vai, depois disso, decide falar. E ela diz que estava no carro com o Guilherme. E ao sair do carro, ela vai ao encontro da Daniela e já sai discutindo, brigando com a Daniela. Sai no tapa com a Daniela, né? Elas brigam feio ali. O Guilherme vem, dá uma gravata na Dani e a Paula, com uma tesoura, dá vários golpes nela, na Daniela. Ou seja, ela confessa que, na verdade, quem desferiu os golpes na Daniela Pérez foi a esposa do Guilherme, Paula Tomás. Então ali, amigos, alguns policiais eram testemunha ali, a mãe dela, né, que ela tinha confessado. Só que tem um porém. O doutor Nélio diz que o delegado titular, doutor Mauro Magalhães, ele já estava lá no 16º DP e ele decide não tomar o depoimento da Paula Tomás, né, ali na delegacia. E por conta da confusão ali de muita gente que estava cheio ali, né, ele usa esse pretexto e aí ele pega, decide ligar para uma outra delegacia, que era a 15ª, e ele pede para que a Paula Tomás fosse dar o seu depoimento lá, né, por conta da confusão que estava na 16ª DP. Depois disso ele vai, o delegado Mauro Magalhães, ele vai, pede ao delegado do dia, que era um outro delegado lá, e pede para que ele fosse para a 15ª, esse outro delegado. E aí vão, né? O delegado Newton, que era esse outro delegado, eles vão com uma escolta, com a Paula, a família e o advogado, para colocar no papel aquilo que ela já tinha confessado, né? Então, o Mauro Magalhães é quem ajeita tudo isso. Né? Ele diz, olha, ninguém vai pegar o depoimento dela aqui por conta dessa loucura, que tem muita gente aqui e tal. Liga para a 15ª e manda um outro delegado com a Paula, a mãe dela, né, com o advogado dela, para essa outra delegacia. E aí, uma escrivã, a Sueli Gusso, ela era escrivã da 16ª DP, ela vai à delegacia para pegar o depoimento, né, da Paula. Quando ela chega na entrada, ela escuta o seguinte de um dos policiais, né? Ele fala assim, ó: Sueli, você vai se aborrecer muito aqui hoje, viu? Então já se prepare logo.
E aí ela responde, né? Ó, se tiver falcatrua, eu vou dar para a imprensa hoje mesmo. E aí ela sobe a Sueli e ela fica questionando: onde é que está a acusada? Né? Cadê a Paula Tomás? Cadê o delegado Mauro Magalhães? Ela não via eles lá. E aí ela soube, né, que a Paula tinha sido mandada para a 15ª DP, né? E ela diz: olha, já está com mais de 1 hora. Cadê ela? Cadê o delegado? E a Glória Pérez, ela dá um relato a respeito disso aqui, amigos, que é o seguinte: ela lembra que ela foi alertada por um primo que chegou de Brasília, né? Ela foi alertada a respeito do tal delegado, o Mauro Magalhães. E o que esse primo da Glória falou foi o seguinte: que eles ficassem atentos, porque o delegado, né, para quem o caso tinha caído, né, tinha ficado com o delegado titular da 16ª, ele era um cara conhecidamente polêmico e denunciado em investigações por casos de tortura na época da ditadura. Então, a fama do delegado Mauro Magalhães não era das melhores, né? E esse primo da Glória, ele diz isso: olha, fiquem ligados, porque o delegado que está com o caso não é uma pessoa tão confiável, digamos assim. E ali se passou um tempo, né, e o inspetor Nélio diz que o delegado Newton, né, que é o que foi lá para a 15ª, ele vai e liga e pede para falar com o Mauro Magalhães, que é o da 16ª. E ele diz o seguinte: olha, a Paula não quis falar nada aqui na 15ª, começou a passar mal, e como ela está grávida, ele pegou e decidiu liberar, né? Dizendo que no dia seguinte ela compareceria, mas obviamente ela não apareceu mais. Então, amigos, olha que jogada. E aí a gente fica imaginando, né, o porquê que foi feito isso, né? O delegado Mauro Magalhães mandou a Paula, junto com a família, junto com os advogados e com outro delegado de lá, para uma outra delegacia. Sendo que ela já tinha falado para os policiais, né, confessado que ela era a autora do crime. Quando ela chega lá na 15ª, ela já não confirma mais o que ela tinha dito. Ela já diz que não falou nada, que não assumiu nada, passou mal, e aí a gente não sabe dizer se realmente passou mal. Na verdade, não dá para afirmar porque ela estava grávida, mas pode ter sido também uma artimanha, e acabou pedindo para ser liberada, e o delegado Newton liberou a Paula Tomás, que era uma pessoa que tinha acabado de confessar para policiais que tinha matado a Daniela Pérez. E a escrivã lá do 16º, né, a Sueli, ela disse o seguinte: eu vou colocar toda a imprensa na sala aqui e vou encerrar o flagrante. E aí ela faz isso, né, e sai da sala. Quando ela saiu, ela dá de cara com o Mauro Magalhães, o tal delegado polêmico aí, que era o titular lá da 16ª DP. E ela diz que está ali pegando as coisas para sair, e o Mauro se dirige a ela e diz: olha, cuidado, viu? Cuidado com a sua boca. A Glória Pérez, ela diz o seguinte, que nem ela, nem ninguém sabia que a Paula tinha sido levada até a delegacia, no dia 29, né? E ela diz que aparentemente deram um jeito de ninguém saber que ela esteve lá. Ela disse que só ficou sabendo por um jornal daquela informação, pela repórter Elba. A Elba Boechat, né, a jornalista, ela disse que na época cobria muito dessas questões de justiça. E ela relata que sabia que já tinha um acordo para que o Guilherme assumisse toda a culpa e a família da Paula bancaria a defesa dele. E a Elba Boechat disse que sabia, né, muito bem, conhecia muito bem
o delegado titular, né, o tal Mauro Magalhães. Essa fama do delegado Mauro Magalhães, ela era conhecida aí por muitos, né? Inclusive a própria jornalista Elba Boechat disse que sabia disso, sabia quem era Mauro Magalhães. E a Elba, ela relata o seguinte, né, que às 19 horas foi a hora que ela conseguiu entrar na sala do delegado, porque ele não queria, ele não recebia a imprensa. E ela chega, diz que entrou e falou com ele: doutor, o senhor vai investigar a mulher do Guilherme de Pádua, a Paula Tomás? E ele responde que não tem nenhum motivo, não tinha nenhum motivo para investigar. E a Elba continua dizendo o seguinte: olha, eu tenho a informação de que ela teria ido à delegacia à tarde e de que ela vai ser investigada sim. E ali ele retruca e dito não, ela não vai ser investigada. A Elba então lembra, né, que eles bateram boca ali e tal, e ela disse: olha, o jornal O Globo do dia seguinte vai dar na primeira página que a mulher do Guilherme está envolvida e vai ser investigada. Uma discussão grande entre os dois, uma discussão feia, e ela continuava a dizer, né, que ia dar essa notícia na capa do jornal. Ele dizia que não, que ia ser só a palavra dela contra a dele, mas ela continuou dizendo que realmente, olha, vai ser dada essa notícia e pronto. E ela disse que no dia seguinte já estava o nome da Paula, já inclusive em vários jornais ali envolvida no caso. E a Glória Pérez, ela lembra também o seguinte, que a prisão da Paula Tomás foi decretada depois que as informações começaram a sair no jornal, né? Depois que começou a sair a notícia de que ela, na verdade, já tinha ido à delegacia, né, pela imprensa, né, que ele já teria confessado, aí decretam a prisão preventiva. Foi decretada a prisão preventiva para ela, mas ela continuou foragida por vários dias. E nesse meio tempo, onde já estavam procurando a Paula, a prisão em flagrante do Guilherme de Pádua é anulada. Uma juíza, né, por nome de Márcia Alvarenga, considera a prisão em flagrante do Guilherme de Pádua ilegal. E aí decide relaxar a prisão e o Guilherme de Pádua é solto. É isso mesmo, amigos. O Guilherme de Pádua, com todas as informações e indícios que tinha, ele é solto da cadeia. E a Glória Pérez, ela fala ali da sensação horrível, né, de ver o cara que destruiu a vida dela, né, matando a filha dela, ir pra rua, né, um cara que tinha feito o que fez, ir pra rua. Ela disse que foi algo assim horrível, né, o que ela sentiu na hora. O Alexandre Frota, né, ele disse que houve uma verdadeira comoção nacional quando o Guilherme é solto. O Maurício Matar, ele diz que ficou sem entender, né, como que uma pessoa que confessou um crime, né, e também com a existência ali de provas, como que uma pessoa dessas mesmo assim é solta, né? Só que poucas horas depois, o Ministério Público consegue revogar aquele habeas corpus que soltou o Guilherme. E aí sai um novo mandado de prisão para Guilherme de Pádua. A PM do Rio então passa a procurar Guilherme, enquanto familiares e amigos dão entrevistas, né, ali pedindo às pessoas que o denunciassem, né, se o vissem, já o entregassem. E várias pessoas, né, vão para frente do prédio onde o Guilherme mora, fica cheio de gente ali. Era um prédio em Copacabana. E o Alexandre Frota diz o seguinte, diz que eles receberam uma informação de que o Guilherme, na verdade, estaria no Leblon. E aí, amigos, eles saem procurando pelo ator, né? Eles dizem que vão em vários apartamentos ali no Leblon, procurando o Guilherme de Pádua. Já havia um novo mandado de prisão, mas eles dizem que não conseguiram encontrar o Guilherme. Só que no dia seguinte, à tarde,
Guilherme se apresenta ao lado dos advogados no Fórum do Rio e é levado para a delegacia, onde havia uma multidão aguardando. Então, amigos, ele decide ali, né, por conta da pressão, ali era muita notícia, né, de que ele estava foragido e tal, então ele decide se entregar juntamente com os advogados, e quando ele chega na delegacia, tá simplesmente uma multidão ali na frente, esperando por ele. E, óbvio, né, foi preciso ali tirar ele do carro muito rápido, né, tiraram ele rapidamente, porque as pessoas ficavam vindo ali para cima e muita gente no local, e a multidão queria linchar, né, a multidão queria linchar o Guilherme de Pádua. Para vocês terem uma ideia, foi preciso que o Maurício Matar e o Alexandre Frota subissem assim num muro ali na frente da delegacia e falasse com o povo: olha, gente, se acalmem, o Guilherme já foi pego novamente, então é isso que importa, né? Porque a multidão estava ali a ponto de invadir a delegacia, né, para pegar o Guilherme e tal. E aí, depois que eles pedem, falam isso, é que a multidão se acalma ali e as coisas ficam mais tranquilas. E a Glória diz, né, que o Guilherme ele se entregou devido à grande repercussão. Não dava para ele aguentar ali todas aquelas pessoas, né, todo aquele noticiário que dizendo que ele estava foragido. Então ela disse que ele se entregou por conta disso, né, não dava para ele aguentar toda aquela pressão. Só que a Paula Tomás, ela não volta em casa. Ela vai direto para uma clínica. O ex-delegado da 16ª DP, né, o Antônio Serrano, ele disse que foi ele, né, ficou encarregado de cumprir o mandado de prisão dela. Então ele vai até a clínica, né, e traz ela e a conduz até a Santa Teresa, né, que era uma delegacia de mulheres. E quando a Paula sai, né, ali da clínica, e acontece a mesma coisa com ela que aconteceu com o Guilherme, né? Tem muita gente ali na saída, várias pessoas ali gritando: assassina, assassina. E a gente percebe que ela tá ali muito nervosa, chorando e tal, e o pessoal gritando, e aí ela é levada para a delegacia de mulheres, né? E com vários advogados, né? Ela já com vários advogados ao lado dela, e ela diz o seguinte, que é inocente e não vai prestar depoimento. Ela diz que só vai falar em juízo, ou seja, os advogados dela também a orientam a não dar mais declarações. O delegado vai, mesmo assim, né, ele ainda leva ela para a delegacia para pegar o depoimento dela, faz várias perguntas, mas ela continua dizendo: olha, eu não vou responder, eu só vou falar em juízo. E aí, 9 dias já após o assassinato de Daniela Pérez, a polícia considera o caso encerrado, né? Os especialistas dizem que um crime assim geralmente não está encerrado com 9 dias, né? Que geralmente após começar o julgamento é que o caso começa a se desdobrar como realmente é, né? Então era muito estranho ali que a polícia considerasse que o caso já tivesse encerrado. A Glória diz que lembra, né, do pai dela falando o seguinte: a gente precisa de um advogado. E ela diz que como aquilo soou estranho assim para ela, né? Porque ela ficou pensando: poxa, uma garota que foi assassinada de forma brutal e ainda assim precisa de um advogado para defender ela. Rodrigo Pérez, advogado e irmão de Daniela, diz que é preciso parar de tentar colocar alguma culpa na vítima sempre que se trata de uma mulher. O advogado Arthur Lavigne, advogado da família de Daniela, fala da necessidade, né, de acabar com essa questão de culpar a mulher de alguma forma, né? Mas é porque ela era provocante,
ela que levou o homem a fazer isso, e enfim, esse tipo de coisa, né? E ele diz que isso é algo revoltante. A Sônia Abraão, jornalista e apresentadora, ela diz que enquanto a maioria forem de homens manejando, né, a lei, ela diz que isso não vai mudar tão cedo, que eles nunca verão a necessidade de mudança. A atriz Marieta Severo fala sobre o país ainda ser muito machista e preconceituoso, né, e sobre essa coisa absurda no Brasil de querer culpabilizar a vítima mulher. Aparecida Boaventura, deputada estadual de 91 a 95, diz que a Comissão de Assuntos da Mulher já existia e ela presidia essa comissão, e que começaram a receber telefonemas pressionando, querendo saber o que a comissão iria fazer a respeito do assunto. Então ela recebe os pedidos e estabelece um plano para verificar e acompanhar o trabalho da polícia, né, o trabalho de investigações com o braço do legislativo. Aparecida diz que havia várias informações vagas e imprecisas, e o delegado achando desnecessário entrar em mais detalhes. O delegado Cidade diz que a Aparecida forçava a situação com a Comissão dos Direitos das Mulheres e que ela queria, com isso, na verdade, era aparecer. Cidade diz que se manteve na sua conduta e de que já se sabia o que era fato e já se sabia o que havia ocorrido. José Moinhos Pinheiro Filho, né, que era um dos promotores do caso na época, ele diz que a apuração da polícia deixou várias lacunas. Por exemplo, em relação ao instrumento utilizado no crime, José Moinhos diz que provavelmente era um punhal e que depois o acusado acabou dizendo que jogou o objeto no mar. O promotor fala que a polícia deveria, né, tentar encontrar, levando o réu ao local para que ele indicasse aonde teria sido jogado esse instrumento. O ex-advogado Antônio Serrano diz que a arma era importante, mas o mais importante naquele momento era a confissão dele, do Guilherme. O delegado ainda diz que assim que Guilherme de Pádua confessa, o caso estava elucidado e que o que importava era isso e pronto, caso encerrado. Ele fala isso após ser questionado se a palavra do réu era a única coisa a ser levada em conta, né? Se aquilo que ele diz talvez não pudesse ter sido checado pela polícia de outra forma. Há um relato também de um policial Valdir, que diz acreditar ter fortes indícios de que Paula estava totalmente envolvida no crime e que o crime foi premeditado. A escrivã do 16º DP, Sueli Gusso, acredita que desde o início a polícia trabalhou para não desvendar o crime totalmente e que a intenção era fazer ele, Guilherme, assumir e ficar só nas costas dele. A deputada Aparecida diz então em seu relatório que houve uma verdadeira trapalhada dos responsáveis pela investigação do crime. O Antônio Serrano, ex-delegado, responde dizendo que não houve trapalhada alguma e que isso era só a opinião dela. E a prova de que não havia tido trapalhada nas investigações da polícia é que poucas horas após o crime, o Guilherme já estava na delegacia e o crime foi elucidado nas primeiras 24 horas. O que houve naquele momento é que nós não conseguimos apurar, e nós iríamos fazer uma série de acariações e não tivemos mais condições algumas. Quanto à tesoura, acho que não temos dúvida nenhuma que foi praticado por uma tesoura. Uma tesoura? Basta que o Guilherme diga, porque não alteraria nada para ele, se for uma tesoura, um revólver 45, um punhal, uma chave de fenda, ele confessa que matou.
A Glória Pérez diz que depois da informação da deputada Aparecida, chefe da Comissão de Direitos das Mulheres, todos os delegados foram transferidos. Então, amigos, aqui é o seguinte: houve uma comissão de direitos das mulheres, né, ali diante daquele caso tão brutal, tão violento, né, e já existia vários casos de assassinato contra mulheres, de violência contra as mulheres, e diante desse caso da Daniela, né, que teve essa repercussão nacional e até fora do país também, então essa deputada ela presidiu essa comissão e elas ficaram pressionando ali, né, os investigadores, os responsáveis pela investigação. Elas acabaram concluindo que a investigação não foi feita da forma correta, muita informação vaga, imprecisa. Obviamente, as pessoas que estavam envolvidas ali, né, os delegados, eles não concordaram muito, né, disseram que o que valia era a confissão do Guilherme de Pádua, que aquilo ali já era o mais importante e elucidava o caso. Então, houve esse pequeno impasse aí, mas um dos promotores, ele diz que realmente havia nas investigações ali, por parte da polícia, muitas lacunas, muitas informações que estavam incompletas. E aí depois, né, todo esse impasse, esse imbróglio aí relacionado a isso, a Glória Pérez diz que todos os delegados foram transferidos. Então já tiraram eles dali, de onde eles estavam. E a Glória Pérez diz outra coisa, que após ali aquela repercussão com os delegados, começou ali uma série de reportagens, né, sobre o caso. E a Glória ela continua dizendo sobre isso, né? Ela diz que o crime virou uma continuidade da novela e que isso dava margem a que o público fizesse todas as fantasias. A jornalista Elba Boechat, ela fala, né, que até hoje as pessoas perguntam, mas ela tinha um caso com ele, né? Nunca nada foi provado nesse sentido, e muito pelo contrário. Então, o que agora fala é isso, né? Dessa percepção que as pessoas tinham, essa percepção errada de que talvez a Daniela tivesse dado algum cabimento e tivesse tido até um envolvimento com o Guilherme de Pádua, o assassino, e que ela queria desfazer isso, que isso, diante de vários relatos de várias pessoas, isso não era verdade. E a Glória, ela fala, né, desse choque de ver várias capas de revistas com o Guilherme abraçando a Daniela, né, após o assassinato, várias capas de revistas, algumas com fotos dos dois se beijando, mas que eram fotos ali das cenas da novela, né? Eles eram um casal, eles foram um casal na trama ali da novela, onde a Glória era a autora, né? E ela diz que isso plantava no subconsciente das pessoas de que existia algo na vida real entre os dois, né? E que essas capas, essas matérias, elas colaboraram e muito para que o público ficasse com essa sensação de que realmente existia um caso romântico entre o casal na vida real. A atriz Beth Faria, ela dá uma entrevista, né, onde ela diz que nunca viu Daniela se insinuar para alguém, seduzir ou tentar fazer sedução com alguém, né? A Vanessa Jardim, produtora da novela, diz que é impossível, praticamente impossível, eles terem tido um caso em segredo, porque ela diz que trabalha vários anos, né, em produção, e diz que todo mundo sabe, né, quando um ator ou uma atriz está ficando com outro, não, é meio que inevitável de que as pessoas ao redor saibam e percebam. Então, ela diz que se esse fosse o caso, provavelmente, certamente eles saberiam.
O próprio delegado Cidade diz que nos autos do processo não havia nada a respeito disso, nada de envolvimento amoroso, somente o caso fictício da novela, na novela. A atriz Cristiana Oliveira, ela disse também em entrevista que nunca chegou a ver ou saber dos dois conversando ali, tipo, separadamente, isoladamente, né? E diz que a Daniela ela era completamente apaixonada pelo esposo Raul Gazola. O próprio Raul também fala a respeito, ele diz nunca ter passado pela cabeça dele que a Daniela Pérez tivesse um caso com o Guilherme de Pádua. Então, diante de todas essas informações, a Glória ela fala que o que as pessoas percebiam era o contrário. A Glória diz que as pessoas percebiam o contrário, né? As pessoas percebiam ele tentando se aproximar o tempo inteiro para conseguir vantagens. O ator Estênio Garcia, né, ele também trabalhava na novela de Corpo e Alma, ele diz não saber se ele já premeditava algo, mas que notava que o Guilherme de Pádua tinha um estado emocional diferente. Né? O Estênio diz que sentia algo estranho nele em relação a Daniela. Ele dizia que percebia essa coisa estranha, né, do Guilherme em relação a Dani quando a Daniela estava ali no ambiente. Fabiana Sá, também atriz, ela diz que por curiosidade, conversando com o Guilherme um certo dia, perguntou o que a Paula, né, a esposa dele, achava das cenas dele com a Daniela na novela, né? Ele teria respondido que a Paula chegava a xingar a Daniela e ficava furiosa, inclusive teria comentado uma vez que se pudesse mataria Daniela Pérez. As produtoras das novelas dizem que tinham a impressão que o Guilherme assediava a Daniela, mas fazia parecer que fosse o contrário, né, para a esposa Paula. Então, essas produtoras que tinham contato ali com eles dizem que talvez ele desse a entender que a Dani assediasse ele, mas na verdade era o contrário. Ele era quem fazia o assédio e tentava fazer parecer para a esposa que era ela que o procurava. A Glória ela explica o seguinte, que o Guilherme ele estava achando que era algo prejudicial para a carreira dele o fato de que na história da novela o personagem dele, do Guilherme, não terminasse com a Yasmin, que era o personagem da Dani. Então, ele começou a pressionar a Daniela para que ela convencesse a Glória Pérez a escrever mais capítulos com a participação dele, né, que ele continuasse na trama e que essa pressão dele sobre a Daniela foi se intensificando. E a produtora Vanessa Jardim, ela diz que uns 10 dias antes do assassinato, estava lanchando na cantina e a Daniela sentou na mesa com ela. Né? Elas estavam ali comendo, conversando e a Vanessa terminou. Né? E quando ela terminou de comer, o Guilherme vinha entrando na cantina. Na mesma hora, a Dani segura a mão dela e diz: não levanta agora, depois eu te explico. Então a Vanessa continua ali, né? A Daniela termina de comer e as duas saem. Lá fora a Daniela explica a situação. Vanessa, tá uma coisa horrível. Isso foi a frase da Daniela Pérez para sua amiga Vanessa. O Guilherme fica me ligando, querendo conversar sobre o casamento dele, dizendo que o casamento dele não tá bem, e fica em cima direto, fazendo eu ter problemas no meu próprio casamento com o Raul. Porque ele mandava mensagens na secretária eletrônica do telefone do apartamento do casal, né? Dizendo que precisava de alguém para conversar sobre os problemas e tal. Então,
o pretexto que o Guilherme usava para conversar, para puxar a conversa com a Daniela e para ficar o tempo todo importunando a Daniela era esse, né? De que queria conversar, queria alguém para conversar, mandava mensagens na secretária eletrônica do casal lá, né? Então começou a atrapalhar ali o próprio casamento da Daniela. A gente imagina o seguinte, ela não dava nenhuma trela, o Raul Gazola sabia disso, mas era incômodo. Então era algo incômodo, porque não era normal ele ficar mandando mensagens ali, dizendo que queria conversar e tal. A Glória Pérez, ela diz que no dia do crime, né, a impressão que se tem agora é que não poderia deixar de ser naquele dia. E, segundo relatos, ele começa a cercar Daniela, né, com insistência, a ponto das pessoas perceberem e de ser algo incômodo. A atriz Cristiana Oliveira diz que fez a sua última cena do dia com a Daniela, mas que ela tinha mais uma cena e diz lembrar que essa cena era o término do casal Yasmin e Bira, que era justamente o casal Daniela e Guilherme. E a Cristiana, ela diz que lembra também do Guilherme meio que de espreita, assistindo a cena delas. E naquele dia dessa gravação do término do casal Yasmin e Bira, muita gente já sabia, já era conhecido ali por todos que seria gravado esse capítulo, né? A cena do término do romance de Yasmin e Bira. O Fábio Sabag, diretor da novela, diz que o Guilherme, ao fim das gravações, chorava de verdade, como se estivesse muito emocionado ali no estúdio, e as pessoas acharam aquilo muito estranho. Então, quando terminou ali as gravações, o diretor pegou ele chorando ali mesmo de verdade ao final da gravação, e o pessoal ficou ali meio sem entender aquilo. A Glória Pérez diz que as camareiras do estúdio, olha só, as camareiras perceberam que o Guilherme estava muito inquieto, né? Com medo da Dani ir embora e ele não ver. As camareiras da novela lembram que Guilherme entregou no dia do crime bilhetes a uma nervosa Daniela. Virou o bilhete, olhou, ela estava nervosa. Ficou mais nervosa ainda. Levou um tempinho e disse assim, como as pessoas podem ser assim, querer levar um caso para outro lado que não pode ser. Ela estava nervosa, eu perguntei, por que você está nervosa? Fala, Dani. Ela falou assim, deixa pra lá. Aí eu não podia insistir. No dia ela tava, porque toda hora ele ia lá na maquiagem e pegava ela, vamos aqui, vem conversar. E ela tinha que ir pro corredor. Era uma coisa que as pessoas notavam isso. Ela tava de saco cheio, ela, não aguento mais. Não aguento mais isso. A maquiadora Luana, ela diz que era nítido que o Guilherme estava muito abalado, né, preocupado ali, porque a Daniela ainda gravava e ele já tinha acabado as cenas dele. Então ele ficava indo na maquiagem, chamava a Daniela e eles iam para o corredor, ele falava alguma coisa, né, mas todo mundo ali notava, né, começou a ficar perceptível ali que tinha algo estranho. E isso é no dia do assassinato. E a Luana diz que teve um momento, um pouco mais tarde, que o Guilherme foi novamente à maquiagem, puxou ela pelo braço e perguntava insistentemente, cadê a Dani? Ela diz, não, a Dani ainda está gravando. E ele ficava insistindo, cadê ela? Você tem certeza? Não, a Dani ainda está gravando. A Luana, maquiadora, respondia e ela disse que notava ele muito, né, perturbado ali. Cadê a Dani? Cadê a Dani? Ela, não, vá lá, ela ainda está gravando. E o Guilherme fica no estúdio até o momento que a Daniela termina as gravações. E a Daniela, ela estava muito aflita, né, com aquela situação e, inclusive, não queria sair sozinha do estúdio, segundo as camareiras. Há um relato também de um ator, Sandro Siqueira, que ele diz em entrevista
que havia percebido algumas vezes que o Guilherme perseguia a Daniela. Era mais uma pessoa que notou. E que ela tinha medo dele, mas que não poderia imaginar, óbvio, que terminaria daquele jeito. Então era algo estranho, mas não passava pela cabeça da Daniela que fosse chegar ao ponto que chegou. E esse mesmo ator, o Sandro Siqueira, ele diz que lembra também que naquele mesmo dia, o Sandro Siqueira diz que chegou para Daniela e perguntou: Daniela, você já disse à Glória, a sua mãe, que o Guilherme está lhe perseguindo? E a Dani teria respondido que não, pois não queria prejudicar ninguém. Olha só que tipo de pessoa que era a Daniela. Então isso deixa a gente ainda mais revoltado, né? Porque parecia ser uma pessoa que ela estava na dela, cara. Ela fazia o dela, ela trabalhava e não queria problema com ninguém, mesmo sendo importunada. Então é triste você saber que tudo indica que era uma pessoa maravilhosa e que foi cair nas mãos, né, de um cara como esse. E aí o Sandro, ele responde para ela: olha, então vai ser o seguinte, quando você chegar em casa, conte para a Glória que o Guilherme está lhe perseguindo. Se você não contar, eu mesmo vou contar. Só que, infelizmente, não teve dia seguinte para Daniela. Então é isso, amigos, a gente fica por aqui, a gente encerra aqui o segundo episódio, e aí eu já adianto para vocês que serão precisos mais 2 episódios. Então na próxima semana o terceiro episódio e na semana seguinte o quarto e último episódio para a gente encerrar aí a história sobre o chocante assassinato da atriz Daniela Pérez. E como sempre faço, tenho sempre que bater nessa tecla, porque o Instagram do Crimecast ele é novo, tem alguns dias aí. Eu queria pedir mais uma vez que quem puder seguir o Instagram do Crimecast seria uma ajuda muito boa, quem pudesse compartilhar também. É o Crimecast_podcast. Lá tem a capa, quando você vai na busca, procura lá, ele já aparece a mesma imagenzinha, a capa do podcast aqui. Então é isso que eu continuo sempre pedindo a vocês, porque vai me ajudar bastante aí fazer com que o podcast cresça e a gente possa continuar trazendo conteúdo para vocês, tá? Então é isso, amigos. Obrigado a todos e até a próxima semana no Crimecast, o seu podcast sobre crimes reais. Valeu, amigos. Abraço. Valeu.